178 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Oito horas, 3 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E hoje temos a presença do professor Raul Palácio. Vamos seguindo. Aloysio, aqui abrindo o microfone é dos antigos, tem que abrir aqui primeiro. Não, tranquilo. Senão não fosse... Só para lembrar, estava falando aqui no intervalo, o mais grave disso tudo é que o espaço virtual responsável por isso tem como responsável o assessor de um pré-candidato importante prefeito de Campos. Isso e aí é uma eu coisa, não sabia e é sério. É uma coisa um pouquinho... Não que a UENF é muito importante, mas aí a prefeitura de Campos é uma coisa que consegue ser ainda mais importante, né? Então há que tomar cuidado, né? Mas eu sinceramente acho que depois daquilo o pré-candidato talvez repense isso e coloque o cara para fora, entendeu? Eu realmente tenho convicção de que isso vai acontecer, porque foi num nível realmente que não é aceitável para ninguém dentro da sociedade. Não foi um ataque à universidade, não foi um ataque de ideia, foi um ataque especificamente a uma pessoa. Então, se você faz isso com alguém que nunca fez nada para você, se você faz isso com alguém que realmente só está tentando fazer o bem, o que você não faria quando aquilo representa dinheiro no bolso? Então eu acho que vai ser repensado e esse artigo deve ter algum tipo de conotação em relação a isso. Agora, vamos voltar, a gente começou a falar nisso, isso é um assunto muito desagradável, até peço desculpa ao leitor, é necessário, mas é uma coisa tão... enfim, menor em relação ao UENF, o que a UENF faz e pode fazer pela cidade, pela região. Mas em relação ao processo eleitoral específico, o Edmundo ontem, teve aqui o Leonardo Peixoto também é um ex-UENFiano tomado pelo UENF. Não, tá cheio na prefeitura de Campos e tá cheio de UENFianos da gente. E essa semana a gente dolosamente colocou o UENFianos, que são o Leonardo, o Edmundo e a Vanessa, que vai fechar sexta-feira. Hoje é você, amanhã é Carlão, sexta-feira é Vanessa. O Brandi Arinari também é da gente. Não, estão escrevendo no jornal. Não, que tá escrevendo no jornal. Hoje o Jefferson Manhães Azevedo escreve. Ah, tá. Eu já publiquei antes de vir pra cá, consegui acordar um pouco mais cedo para não perder o ponto biométrico aqui da Folha. Porque ontem cheguei aqui atrasado. Ontem eu puni. Para falar greve dos médicos, rapaz, aí eu perdeu o ponto, Aloysio. Pois é. Mas eu fiz reposição. Fez, No final ele ficou aqui até... A sorte minha que Dona Diva tá viajando, senão ela me dava um gancho, né? Aproveitar. Se tiver que errar, erra agora. Eu falei que se der o gancho, eu vou pegar isso aí e vou fazer uma greve na Folha. Melhores condições de trabalho. Mas olha só, o Edmundo ontem, ele fez um raciocínio pragmático em relação ao resultado do primeiro turno e projeção para o segundo. Cerca de 250 professores votaram, 400 técnicos e 1.800 alunos, assim, arredondando. É mais ou menos isso, sim. Professores, são 300 votantes, então o parecimento foi maciço. Isso. Só 50 não votaram. Isso. Técnicos, faltam um terço deles votarem, que foram 400, faltam 200. Não, acho que um pouquinho menos que isso. Mas por aí. Por aí, sim. Agora os alunos não. Os alunos foram 1.800 e 7.000, quer dizer. Isso. A grande maioria não votou. E ele achava que os alunos, caso comparecessem às urnas no segundo turno, embora, repetindo para o ouvinte, que talvez esteja ocupando a gente agora, a UENF é colégio eleitoral, os professores são 70%, técnicos 15% e alunos 15%, quer dizer, um peso menor, mas que isso poderia ser o fiel da balança na eleição. Você concorda com esse raciocínio e discorda por quê?
Primeiro eu gostaria de colocar que a presença maciça de professores e técnicos acaba com aquela ideia de que o pessoal está apático na universidade, ou seja, na realidade o pessoal está muito ligado e decidiu participar do processo porque realmente acha que é importante e que tem que fazer. Dentro dos alunos, a gente teve realmente a participação foi baixa, mas ela não foi muito diferente do que aconteceu em outras eleições. A importância esteve no trabalho que fizemos nos polos do CEDERJ, onde a participação de estudantes do CEDERJ foi bem maior que em épocas anteriores. E eu acho sim que a participação dos estudantes é fundamental dentro desse processo. Os estudantes, eles são a razão de ser da universidade. A universidade só existe porque tem estudantes, se não a gente fosse um centro de pesquisa, uma empresa, qualquer outra coisa. E é importante que os estudantes participem dentro desse processo. Agora, eu não acho que nós vamos ter uma variação muito grande em relação a isso. Eu acho que a gente levou a metade dos votos dos estudantes. E qualquer participação maior dos estudantes dentro do processo, ela só vai incrementar esse valor, ou seja, nós vamos continuar tendo a metade dos votos, talvez um pouquinho a mais. Mas é importante a participação dos estudantes para mostrar tudo aquilo que eles merecem em termos de representatividade. Deixando claro que a gente levou, em termos de votos, não? A nossa chapa, a comunidade colocou para a gente algo em torno de 47%, 41%, mas em termos de valores a gente levou mais do dobro que o segundo colocado. Se fosse numa eleição comum, como acontece, uma eleição totalmente paritária, a gente teria ganho praticamente com 60% dos votos a favor da gente. Mas como não é desse jeito, aí tem um resultado que foi ponderado. É um colégio eleitoral. Isso, um colégio eleitoral diferente. Estados Unidos, entendeu? Então, no final das contas, eu acho que os estudantes se manifestaram em favor da gente, e eu estou sentindo o trabalho que a gente está fazendo com ele, esse movimento crescendo. Algumas pessoas chamam de onda, não? Uhum. Mas eu chamo de trabalho sério com os estudantes, eles entenderam o projeto. A gente tem um compromisso específico com os estudantes de melhorar, por exemplo, a pró-reitoria de graduação, ter uma pró-reitoria de graduação muito mais perto dos estudantes, menos burocrática, uma pró-reitoria de graduação onde eles consigam dialogar com maior facilidade, e pela experiência que eu tenho na graduação de 4 mandatos de coordenador, eu acho que vai ser um dos trabalhos mais importantes que o reitor vai fazer. Ou seja, caso a gente venha a ganhar, eles podem ter certeza que o reitor da universidade vai atender preferencialmente a graduação. E a pró-reitora, a Rosana, ou seja, a vice-reitora, a parte de pesquisa, as outras áreas, ou seja, a gente não vai descuidar, mas a graduação eu acho que a gente tem que tratar com muito cuidado agora. É interessante que você, numa eleição, você tem quem vota numa chapa, tem quem vota na outra chapa. Aquele que votou no perdedor, ele passa a ser, digamos, uma oposição de alguma forma, ou uma crítica e tal, mas aquele que não vota, ele perde até o direito de reclamar, você não acha? Aquele que não comparece para votar, que não se interessa, ele não perde um pouco o direito de reclamar depois? Você votou, você veio expressar o seu voto? Em tese não, né, Marco? Até porque voto obrigatório é uma coisa de... As democracias avançadas, o voto não é obrigatório, né? Sim, tem um filme muito interessante sobre isso, é o primeiro filme de Spike Lee. Faça a coisa certa? Do The Right Thing. Que tá o John Turturro, começando ele como ator, e o Spike Lee também como ator. E o John Turturro reclamando, ele é o filho de um dono de pizzaria, na qual o Spike Lee trabalha como entregador, no Harlem. E reclamando, por que fulano foi eleito? Era um presidente negro dos Estados Unidos na época. Um prefeito negro, eu acho. Um vereador, não me lembro agora. Bem que essa época é a época do Rodolfo Giuliani, então, portanto, não era em negro. Nova York. Era, que é um italo-americano. Mas, enfim, reclamando da representação.
E lá o voto é facultativo. É. E esse pai que ele vai perguntar, mas você votou? Não votei, mas... Ou seja, o que você pode cobrar é isso, né? Você reclama do seu representante, mas você votou? Mas Não, deixa eu colocar um ponto interessante que eu acho que está faltando dentro desse processo. Nós temos, a universidade tem uma característica muito interessante, que é o número de votos de estudantes da graduação, da pós-graduação e do ensino semipresencial, que está também dentro da graduação, 7.000 é similar, entendeu? Então, por exemplo, o número de estudantes do ensino semipresencial deve estar algo em torno de 2.500, 2.300, 2.400 estudantes. Só que o que acontece? O dia da eleição para reitor não tinha nenhuma atividade importante nos polos. Então, eu garanto que os estudantes que estavam nos polos, eles realmente exerceram o seu direito de voto. Mas tinha muito estudante que não estava no polo e que realmente teria que ir ao polo só para votar. Então, eu acho que isso foi um fator importante em termos da não presença ou da presença limitada dos estudantes dos polos CEDERJ. Ainda assim, a gente teve uma votação bem maior que outros anos, e o segundo turno agora vai ser feito num dia específico de prova. Então vai ter muito estudante no polo CEDERJ. Comparecimento por causa da porque prova. Eles né? não comparecem todos os dias, todos os sábados ao polo. Eles só comparecem ao sábado que tem alguma atividade específica, laboratório, alguma consulta, alguma coisa, e nesse dia, o dia 3 ou dia 31, não tinha nenhuma atividade fundamental, e daí isso. Em relação aos estudantes da presencial, tanto de todo o campus da gente, eu diria que a gente precisa incentivar os estudantes a participar desse processo. Então, nós estamos trabalhando essa área, é importante que os estudantes se manifestem, que coloquem suas ideias, que entendam o que a gente quer fazer pela universidade e que venham votar, independentemente em quem votem. A presença dos estudantes dentro do processo é importante, entendeu? Agora, o voto obrigatório, eu acho que é um problema realmente complicado. Eu acho que, como está sendo colocado nas grandes democracias, e como é na UENF, que realmente aquela pessoa que se sente comprometida vai lá e vota, eu acho que é representativo mesmo. O voto obrigatório não é? Não é. Não é obrigatório. Então, como está sendo feito, eu acho que está certo. A gente mudar para uma coisa obrigatória ou alguma coisa assim não tem sentido dentro do meio acadêmico. Agora, eu tenho, digamos assim, a ideia de que nesse segundo turno a gente vai ter uma votação um pouco maior ou bem maior dos estudantes, principalmente do Polo CEDERJ, e pelo trabalho que a gente está fazendo, a gente deve ter um retorno muito bom. Hoje estou indo para Miracema conversar especificamente com os estudantes do Polo Miracema. Agora, quer dizer, dentro dos questionamentos que a sua candidatura e você como candidato vem sofrendo, quer dizer, algumas, lógico, que a gente já falou aqui, ressaltou, falamos até demais do que não merecia ser tão falado, questão de nível mesmo. Mas algumas pessoas que eu reputo assim, muito sérias, eu vi, eu estou postando ali as coisas, todas as operações eu posto ali nas redes sociais o link. E ali se dão debates. Claro. Até se deu um debate ali entre você e o Carlão, entre apoios. E um debate na bola, como tem que ser. E o José Carlos Mendonça, professor, que manifestou voto pelo Carlão, ele fez a comparação de currículo acadêmico, é uma coisa que algumas pessoas vêm fazendo, que na opinião deles o currículo acadêmico do Carlão seria, enfim, pela comparação, eles votariam no Carlão por isso. Como é que você responde esse tipo de questionamento? O primeiro, que aí eu acho que é na bola. Isso, não é na bola. O primeiro que eu gostaria de colocar que é o currículo CNPq, tá? O que está sendo colocado lá, ele não trabalha a parte do professor. Ou seja, no currículo não está exatamente o tempo de participação em sala de aula, no currículo não está na participação na graduação, no currículo também não aparece a dedicação na universidade e no currículo também não aparece a vontade do professor. Então é medido, digamos assim, e eu sou contra, vamos deixar isso bem claro,
é medida a capacidade de um professor em termos de ciência em relação ao número de publicações. E é medido de forma, eu acho, muito errada, entendeu? E por isso eu simplesmente não trabalho nessa linha. Mas valorizo a quem faz. E por isso que a gente trouxe a Rosana junto com a gente. A professora Rosana, em bem menos tempo que outros pesquisadores da universidade, chegou ao nível 1B de CNPq. E é pesquisadora do nosso estado, então em termos de publicações, a chapa está bem representada com a professora Rosana e o que está inscrito é uma chapa em uma única pessoa. Agora, medir currículos limitados é complicado, entendeu? Porque no currículo, por exemplo, não está na ação social da gente com a sociedade. No currículo também não está a relação com os estudantes. No currículo não está especificamente a parte de projetos de pesquisa em relação à extensão. E nessas áreas nós somos bem mais fortes que os outros concorrentes. No currículo não está a experiência administrativa, que foi chamado lá de burocracia, não tem burocracia nenhuma, ou que tem em si experiência administrativa, e eu realmente acho que nesse currículo maior, a gente, como chapa, tem uma contribuição maior que as outras chapas. Não que os outros não tenham, tem. Mas essa diferença que está sendo colocada especificamente pelo professor Mendoza, eu realmente discordo. E junto comigo discorda muita gente, entendeu? Então é assim, são modelos diferentes. A gente não pode pegar, digamos assim, um modelo e colocar o modelo em função, como se fosse um terno, não? Ou seja, eu acho que o reitor deveria ser dessa forma e pegar o terno da gente e colocar lá. Não é isso. A gente tem que ter um modelo mais amplo, onde todas as pessoas participem, e essa é uma diferença fundamental da nossa proposta de gestão que nas outras. Para nós, a participação do professor em sala de aula é importante, e a gente vai valorizar, a gente vai trabalhar para isso. A participação do professor na extensão é importante, e a gente vai trabalhar para isso. E a participação na pesquisa também é importante. Resumir isso, única e exclusivamente a produção de paper, eu acho que é limitado. Entendeu? Eu acho até que a gente poderia falar que é até preconceituoso. É a gente tentar, por exemplo, quando o pessoal chega e fala que os técnicos não deveriam ocupar cargo de direção dentro da universidade, é tão preconceituoso quanto. Ou, por exemplo, quando a gente chega e fala assim que os estudantes não têm maturidade política para poder representar em determinados colegiados. Eu acho que isso não é por aí, entendeu? Acho que simplesmente cada um tem as suas características, cada um tem a sua dedicação à universidade, e o importante é que ambos os candidatos, os 4 candidatos até, tá? Temos uma dedicação à universidade, uma dedicação firme e um histórico lá dentro. Só isso. Aliás, o Aloysio deve lembrar do Carlos Lemos, lembra? Do Carlos Lemos, que foi diretor de redação do Jornal do Brasil. Sei. Carlos Lemos era uma figuraça. Uma vez falaram para ele assim: ô Lemos, olha, você examinou o currículo do fulano de tal? Tremendo currículo. Ele falou: rapaz, eu não olho isso não. Mas por que, Lemos? No currículo não diz se o cara tem talento. Não, tem uma boa dessa, você deve lembrar, o JB, eu me lembro, eu trabalhei no JB em 96, eu trabalhei, logo depois que eu trabalhei no UENF. 96, mais ou menos, era naquele prédio da Avenida do Brasil ainda. Exatamente, Avenida Brasil 500. Eu trabalhei na Agência Jornal do Brasil. E era ali tudo junto, né? Tudo junto. A rádio era ali, e produzíamos, e eu até falei isso aqui já, eu comecei a produzir para a rádio ali. É diferente, texto mais curto, do caixa alto. Exatamente, E uma coisa que marcava muito a gente ali, quando a gente estava na redação, a primeira editoria, você lembra, era esporte. Sim. Tinha um posto de Botafogo. No 6º andar, né? Mas a agência ficava no mesmo andar da redação. Da redação. Exato. No final. Você entrava pelo elevador, ficava no final. E a primeira editoria que você passava era de esporte, tinha um posto de Botafogo. O Demário mandava ali, ele era botafoguense. Sim. E aliás, Aldemário, João Saldanha e Sandro Moreira eram 3 figuras. Mas de eu não peguei peso. Eu estou falando do ano 96, mais ou menos, eu não peguei. Sim. E o Demário, você sabia que estava, porque o Demário era um sujeito grande, forte. E tinha um olho.
catava mosquito e o outro ele era formiga. estrábico, É. E uma figura assim, né? Sensacional. Carismática, né? Não, sensacional. O Adorava Demário, teu pai. Um chamava o outro de campista. É. É um negócio engraçado. E aí, quando você chegava na redação, você sabia se o Demário tava ou não tava pelo som da gargalhada. Que era uma gargalhada tão potente que aquela redação era enorme, mas aquilo ecoava, né? Uhum. E o Demário, eu me lembro que quando ele faleceu, o Alberto Dines, que é um outro grande jornalista, Que era escreveu sobre essa Tinha questão sido editor do Eu não estou JB. tomando partido de Não, A, tudo B ou bem, C, tá certo. mas sobre questão de currículo. Aí ele falou, sabe qual era o currículo do Demário quando a primeira vez que foi ser jornalista? Atendente de quitanda. E foi um dos maiores jornalistas do Brasil. Meu Deus. Porque ele, desculpe até desviar um pouquinho do que está falando porque do Raul, uma mas analogia. tem a ver. Não estou Não, dá julgando. certo, tá certo. Mas o Aldemário, ele conseguia, por exemplo, entrevistas com Pelé. Não, ele Pelé conseguia. Ele Pelé era um encarne. Que ninguém conseguia. O Aldemário, se ele não conseguisse uma entrevista com algum diretor de clube, ninguém mais conseguiria. Então as pessoas, os repórteres, eu me lembro muito bem nos anos 80, só ficavam olhando o Aldemário. Se o Aldemário conseguisse, o pessoal ia. Eu não sei se ele não você conseguisse recorda, desistir. aquele filme, só Pelé, naquele filme de 94, que é até feito por um cineasta, eu vou lembrar o nome dele depois, um cineasta brasileiro, que filma o final do Copa 94. Uhum. Murilo, não é Murilo Mendes, é o poeta, é Murilo outra coisa. Enfim, estão ali na boca do túnel, Itália e Brasil, todo mundo muito tenso. O Demário, foi a última Copa do Demário, se eu não me engano. Foi. Eu trabalhei com ele um pouco depois disso. Eu tive né? com ele lá nos Estados Unidos na Copa. E aí, Baggio e Romário, que eram os dois craques, eles não se olham. O Romário está muito tenso. A única pessoa que o Romário fala é o Demário Toguinho. Tá filmado isso. O nome do filme é Todos os Corações do Mundo. Uhum. O filme brasileiro fizeram na época para... Romário tenso, o Demário é muito maior, o Demário é um cara grande, e o Romário fala com ele assim, a única pessoa com a o Romário fala antes daquele jogo é o Demário Toguinho. Uhum. Agora, eu gostaria também de colocar uma coisa, ou seja, nós não estamos numa disputa do melhor currículo da universidade. Nós estamos numa disputa para gestor e uma disputa política, entendeu? Então, nós estamos numa disputa onde o melhor gestor, o melhor negociador, aquele que consiga atender todas as ideias da universidade é que realmente deve ganhar. Em termos de currículo, tá? E esse é um currículo limitado, porque é currículo só da parte de pesquisa. Em termos de currículo de pesquisa, eu acho que o melhor currículo da gente deveria ser colocado na parte da pós-graduação. Aí sim a gente precisa de ter alguém que conheça e que saiba dessa área. E é uma atribuição que a Rosana, que trabalha muito nessa área e tem um forte currículo dentro dessa área, ela realmente vai fazer a seleção de quem vai ser a nossa pró-reitora. Embora a gente já tem uma conversa muito avançada com a professora Maura, que está hoje substituindo a Rosana. Então, deixar claro aqui o compromisso da gente em manter na pós-graduação uma pessoa que realmente, aí sim, precisa de ter um currículo muito forte, da mesma forma em que na graduação a gente precisa colocar uma pró-reitora que tenha uma interação maior com os estudantes. A demanda, você acha que a demanda do currículo que está sendo cobrada a você é específica para esse tipo de atividade? Isso, né? isso. Só para lembrar, Todos os Corações do Mundo, eu acertei o nome, errei o sobrenome. Murilo Mendes, por óbvio, o grande poeta. O diretor do filme é Murilo Salles. Murilo Salles não é irmão do Walter, não? Não é da família... Coincidência. Não é herdeiro do Itaú, não. Não é herdeiro, não. Poxa. Esses são os irmãos, Walter Salles e João Moreira Salles, são os cineastas da família Salles. E tem o Pedro, que é aquele que está na cadeira de roda. Bom, né? E que são os herdeiros. O Walter é ficcionista e o João Moreira Salles é documentarista, né? Uhum, exatamente. Bom, são 8h27, a gente continua, mas é só para uma paradinha. O Facebook tem coisas maravilhosas, né? Aniversário hoje de Suzy Monteiro. Se não fosse o Facebook, eu não saberia. Então vamos dar no ar os parabéns. Parabéns, a grande querida Suzy Monteiro. Um beijo.
Te amo, Suzy, parabéns. Então tá, continuando. Vamos continuar com o papo aqui Então, da UENF. vamos lá, a eleição, ela começa agora, de fato, ela começa, você está falando que você vai hoje no Polo C10 de Miracema, não é isso? Miracema. Começa nos Polo C10 no sábado e tem aqui em Campos de Macaé na terça-feira. Na terça-feira, isso. É o ápice, né? Isso. Qual é a sua expectativa? Olha, a expectativa da gente, evidentemente, é ganhar. Nós achávamos, sinceramente, que levaríamos no primeiro turno. Por como estava se contornando o mundo político dentro da universidade e todos aqueles apoios que a gente estava tendo. Chegamos muito perto, faltaram algo em torno de 8 votos de professor. Se tivéssemos entre 8 ou 9 votos de professor, a gente teria levado. O que representou uma resposta, eu acho assim, muito clara do que a universidade está querendo para os próximos 4 anos. Em função disso, começamos a trabalhar. Então, eu acho que a gente vai ter uma vitória, não sei o tamanho que vai ser dessa vitória, a gente está trabalhando para que seja uma vitória expressiva. Os votos especificamente do professor Medina, eles estão sendo, ou seja, os que a gente poderia ter detectado, que são do professor Medina, estamos trabalhando especificamente com cada um deles. Temos tido algum apoio, eu acho que um apoio bastante grande. Uma aceitação dos técnicos continua funcionando com o compromisso que a gente fez. Então, eu acho que tanto nos polos quanto no campus, nos campos da UENF, a gente deve ter uma vitória boa. Se entendeu? tivesse que projetar, você diria... Eu acharia que a gente pode ganhar algo em torno de 60%, alguma coisa assim, a gente deve levar de votos, entendeu? Não sei exatamente se vai ser isso, 55, 60, alguma coisa assim. Deve ter voto também, logicamente, para o professor Calon, porque tem as suas características, não? Ou seja, nós estamos colocando aqui 2 pessoas, e isso é bom deixar bem claro, 2 pessoas que têm um projeto concreto de defesa da universidade pública gratuita de qualidade e socialmente referenciada. Sim, isso aí, desde o começo, ficou claro. O turno é assim, ou seja, é nesse sentido que a gente trabalha. Ou seja, tem uma pessoa que tem um histórico dentro da universidade e, como tal, vai ter os votos dele, e tem outra pessoa que também tem um histórico dentro da universidade e vai ter. Só que eu acho que a gente deve ganhar nesse processo algo em torno de 60% dos votos. Desde que começou o processo de eleição da UENF, ele prevê segundo turno, né? Isso. Quantas vezes já houve segundo turno na eleição da UENF? Olha, na verdade, a UENF teve, se eu não me lembro, são 4 ou 5 eleições que aconteceram. E segundo turno? Em 2 delas, na realidade, em 3 delas aconteceram com 3 candidatos. Então, embora tudo aquilo, também teve um artigo que colocou que o segundo turno significa que a oposição está junto com quem está na situação. Na realidade, isso sempre acontece, que tem segundo turno. Alguém não levou 50%, então bola para frente. Nesses 3 casos, só um dos casos, ou seja, agora é o segundo, foram para o segundo turno. Só o professor Silvério conseguiu ganhar, sendo 3 candidatos, conseguiu ganhar no primeiro turno. Só esse caso aconteceu. Os outros que tiveram 3 candidatos foram para o segundo turno. Então você tem 3 eleições para o segundo turno, correto? Isso, tem 3 eleições do segundo turno e 2 foram para o segundo turno. Porque eu me lembro que você ser crítico e analista político, você acaba ofendendo a paixão do outro, porque você analisa pelo prisma da razão e o outro está analisando pelo prisma da paixão. Então isso é inevitável. Você apanha dos 2 lados. Mas não raro você, com a razão, tem mais chance de chegar ao final, antever o final do que a paixão, então não raro você acerta. Eu me lembro que nas pesquisas porque o eleitor bolsonarista começa a falar que as pesquisas não estão erradas. Tá errado. Todos apontaram. Eu fiz a Datafolha de outubro de 2017. E era muito clara. Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo. Sem Lula, Bolsonaro, já prevendo a possibilidade de condenação, Bolsonaro pulava primeiro. Isso em outubro de 2017. Datafolha.
todas as pesquisas deram que Bolsonaro... a não ser ali no início aquela coisa da simulação do segundo turno, mas quando foi se aproximando a conclusão do primeiro turno, também a diferença dele para os demais candidatos, ela diminuiu. Enfim. E eu escrevi, quando o Bolsonaro estava assim, muito na frente das pesquisas no primeiro turno, eu falei, nunca, na eleição, na instituição do segundo turno, que foi a partir da Constituição de 88 no Brasil, nunca, para presidente, um segundo colocado virou eleição. Nunca aconteceu. Então, a probabilidade de que o candidato melhor colocado no primeiro turno vença o segundo é muito grande. Uhum. É uma coisa histórica. Estamos falando aí de 30 anos. Né? Quantas dessas 3 vezes o candidato segundo colocado virou? Não, na realidade é assim, talvez eu não me expliquei bem. Vamos colocar em termos de chapa 10 naquelas representações. A primeira vez que tivemos 3 candidatos para disputar a eleição da universidade, a chapa 10 era o professor Sejão com a professora Rosana. Naquele momento foi para o segundo turno, e no segundo turno terminou ganhando quem estava no primeiro turno, tá? Que não foi a Rosana e o Sejão. A segunda vez que tivemos 3 candidatos para a eleição dentro da universidade foi com o professor Silvério. E quem estava nos representando como chapa 10 naquele momento era a Thelma e o Gatti. Não foi para o segundo turno e eles ganharam no primeiro turno. Agora a gente está nessa eleição com 3 candidatos e é o segundo momento que vai para o segundo turno. É o segundo. É o segundo momento. Então, então vamos voltar. Deixa eu refazer a pergunta. Isso. Nessa única vez que teve segundo turno, o candidato vencedor do primeiro turno ganhou o segundo turno. É isso que eu quero perguntar. É exatamente isso. Não, a diferença é grande, ou seja, tem uma diferença grande de votos, mas a gente não está confortável, ou seja, nós estamos trabalhando para poder resolver esse pleito agora, o dia 17, não? Dentro do campus da UENF, e o dia 14 dentro dos polos, entende? Mas o trabalho está sendo feito, estamos intensificando, estamos indo lá, a gente não está, digamos assim, tranquilo em ter ganho o primeiro turno. Claro que é importante, mas mais importante que isso é o apoio que a gente está recebendo dentro da universidade. O outro dia eu fui lá no restaurante universitário, aí eu fiquei no meio do restaurante universitário, o pessoal gosta muito de ficar do lado de fora, entregando papelzinho, mas eu não gosto dessa forma, eu trabalho um pouco diferente, embora eu vou fazer amanhã, vou fazer o papelzinho. Mas eu cheguei dentro do restaurante universitário e os meninos... Não queria as bruxas, Aí eu cheguei dentro do restaurante universitário, o microfone não funcionou, e aí foi no gogó mesmo. Aí a gente foi com todos os estudantes, deveria ter algo em torno de 200 estudantes lá dentro, alguma coisa assim, para agradecer o voto expressivo do primeiro turno. E fomos, tanto a Rosana quanto eu, aplaudidos dentro do processo. Então, as demonstrações que a gente está tendo de carinho e as demonstrações que a gente está tendo de apoio, eu acho que nos, digamos assim, me permitem poder considerar que estamos no caminho certo. Agora, uma coisa que, assim, eu tive a chance de entrevistar vocês 3 no primeiro turno, fiz algumas perguntas aqui comuns que eu não vou fazer mais porque já estão respondidas, né? Eu não vou fazer essa pauta de novo, até para não ficar repetitivo, mas assim, analisando o que vocês 3, e até porque eu sabia que ia ter segundo turno, a entrevista de vocês 3 foi uma entrevista que eu estudei. Eu nem toda entrevista que eu faço aqui eu fico vendo, revendo. A de vocês 3 eu vi, revi, anotei alguns pontos, então eu estudei assim de fato. E me pareceram, com algumas distinções, todas as 3 entrevistas muito próximas, inclusive comentamos aqui eu e Marco ontem, com o Edmundo, 3 entrevistas de mais alta qualidade. Uma coisa, eu fiquei muito sossegado pela importância que o UENF tem para campus, para a região. São 3 candidatos, na minha opinião, de entrevistador de jornalista de altíssimo nível. Pequenas diferenças. Mas uma coisa que você... que o Carlão frisou muito e que você
tem aí experiência com negociação, com a Assembleia, com a Alerj. O Carlão bateu muito, é uma coisa que eu acho importante, porque eu te digo uma coisa, aquela foto ali com o Feijó, por exemplo, voltando à foto do Feijó, que quando chegou aquele momento de crise de 2017, e eu vi, tive que cobrir, infelizmente, doação de cesta básica por um doutor, aí eu falei, isso é a falência nossa contra a sociedade. E a sociedade tem que reagir. E eu fui em cima dos políticos, ouvi-los. Mas, logicamente, que tinha uma relação, em off, eu falei, meu irmão, se vira, você tem que fazer alguma coisa. Aquela foto de férias foi fruto dessa prensa que eu dei também. Olha só, você tem que fazer alguma coisa. Se você representa a cidade, a região. Mas, enfim, o Carlão, ele falou uma coisa que é a formação de uma frente parlamentar pró-UENF. Eu sei que você atua muito na Alerj, atuou e atua pela UENF. Esse ponto em comum que vocês têm, você acha que é uma coisa necessária? E vide o exemplo de 2017, que precisa ser reforçada cada vez mais? Eu acho que é importantíssimo. Ou seja, a frente parlamentar, tanto nível estadual como nível federal, ela, por exemplo, para nível estadual, ela, digamos assim, foi a que realmente salvou a universidade num determinado momento. É uma frente parlamentar formada não só pelos parlamentares da região, tem outros parlamentares que estão juntos. Nesse momento, essa frente está sendo dirigida pelo Bruno Daguaire, tá? E Bruno, Conte, o Serafini, o Valdec, enfim, toda uma série de deputados da parte, digamos assim, de centro-esquerda. E junto com eles, a gente tinha também outros políticos da região, o Pudim, quem mais? Bom, enfim, todos aqueles deputados que estavam, naquele momento todos se juntaram àquela frente. Está no PSC, centro-esquerda? Não, estou falando de direita e centro-esquerda. Tá. Ou seja, o pessoal de todos os grupos. Sim, como tem que tá? ser. Exatamente. Então aquilo resolveu para a gente, por exemplo, nós conseguimos 2 milhões de reais, 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão de reais não fazia nada em relação à nossa dívida, que era de 68 milhões. Mas ele foi fundamental porque a gente conseguiu ganhar credibilidade em relação aos fornecedores. Nós tínhamos o compromisso com eles que quando chegasse qualquer quantidade de dinheiro, a gente pagaria a dívida, ou parte da dívida, o que desse para pagar. E isso aconteceu. E isso deu uma força muito grande para a gente. Perante as Águas do Paraíba, perante a Feitimar, perante a White Martin, ou seja, a empresa que trabalha até hoje com a gente. Outra importância dessa frente parlamentar está em relação aos duodécimos. Entendeu? Sem a frente parlamentar, a gente não teria conseguido os duodécimos. A frente juntou e uniu a todo o parlamento em função daquilo. Em termos do governo federal, a gente trabalha especificamente para uma frente parlamentar em defesa das universidades estaduais. E nela se juntam todos os deputados federais que nós temos em defesa das universidades. Então, é importante esse trabalho político, a gente sempre fez, e a gente acha que foi esse trabalho político que realmente nos permitiu poder sair de todo aquele problema, além da capacidade administrativa, porque a gente conseguiu diminuir uma dívida de 68 milhões para uma dívida de 5 milhões hoje, tá? Que outras universidades não conseguiram, mas com uma habilidade dentro da parte da administração, a gente conseguiu resolver o nosso problema. Então, eu acho que sim, a participação do parlamento, tanto estadual quanto federal, é importante. Mudou muito o parlamento em relação à legislação anterior à legislação atual, especificamente a LEGE. Mas ainda assim, a gente continua tendo representantes da gente dentro daquele processo e a gente considera todos os deputados como parte da defesa da universidade. E os parlamentos, no movimento político puxado aí, logicamente, pelo bolsonarismo, foi um fenômeno em 2018, eles deram uma mignada para a direita, né? Os parlamentos, tanto estaduais do Brasil todo, quanto federal, né, mudaram um pouco para a direita. Mas a gente, digamos assim, de fato, eu concordo que mudaram para a direita, aliás, bem para a direita, sim, entendeu? Sim. Mas o conceito, digamos assim, o tema educação,
é um tema que o parlamento defende. Então, por exemplo, nós temos dentro do parlamento aqui do estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos uma CPI que foi colocada por um grupo, e esse grupo foi falado na frente da gente, eu conversei na outra entrevista, que era para poder fazer uma faxina nas universidades. E começamos a trabalhar com a frente, com os parlamentares, nos mobilizamos, e a CPI não foi para frente. Mobilizaram e desmobilizaram a CPI. Isso, desmobilizamos. Acabou a CPI, teve por votação, inclusive sobraram votos da gente, ganhamos por ampla maioria. Então, eu acho que é esse trabalho que a gente tem que fazer. E é um trabalho que a gente vem fazendo não de agora, entendeu? Desde a época do sindicato, a gente entendia que o parlamento tinha que ter uma participação maior dentro desse processo. Trabalho de convencimento. De convencimento. Já mudaram vários parlamentares aqui. Você não faz isso no enfrentamento, você faz isso não. Na conversa. É na conversa, é no debate. E sempre no respeito. Eu nunca fui desrespeitado no parlamento por nenhum deputado. Teve, por exemplo, um deputado que, enfim, chegou e falou, não, eu vou votar em vocês, mas eu realmente não estou entendendo isso da dedicação exclusiva. Aí imagina como tu vai explicar a dedicação exclusiva, para mim as palavras estão claras, não? E aí cheguei e falei o seguinte, não, deputado, e talvez seja criticado por isso, mas eu falei, deputado, é mais ou menos assim, suponhamos, como foi o caso do exemplo que você colocou, que além da sua esposa você tenha outra família. Então imagine com o seu recurso como você vai conseguir atender melhor a sua família. A família com a sua esposa ou realmente tendo duas famílias nesse processo. Aí o deputado olhou para mim e falou, entendi o que é a dedicação exclusiva. Entendeu? Então é esse tipo de argumento que a gente tem que ter com os deputados e com tudo. Com outro muito sério, com outro muito claro, com dado, eu não sei, com Conte, era sempre com dado, com expressões, com coisa, que discutindo com ele o orçamento, ele tinha uns dados, eu tinha outro. As maneiras e maneiras de conversar. A gente tem que conversar com todo mundo, não tem como. Quer dizer, em outras palavras, né, Luiz? Aquela famosa frase antiga, se você tem um pessoalzinho lá em Guarulhos, acabou isso, né? Não pode ter. Exato, porque essa frase é machista, né, mano? É horrível, né? Não, mas isso é dos anos... Me lembra dos anos 50, 60. Sabe por que o símbolo da Irlanda é o trevo? Não. St. Patrick, que foi quem cristianizou a Irlanda. E aquela... Eu tô com a camisa aqui dos Celtas, da Civilização Celta na Galícia. Eu visitei, mas enfim, Celta tinha uma religião própria. E eles não conseguiam entender de maneira nenhuma o conceito da Trindade. Era muito difícil para eles entenderem. E St. Patrick, com a grande presença de espírito, vai na relva, toma um trevo, fala aqui, ó, é 3 e é 1. Eles entenderam. E por isso que até hoje o símbolo da Irlanda é o trevo. Tá certo. Isso. Eu só colocaria, por exemplo... Isso é política, né? Com certeza. Outro exemplo, a gente conversa com todos os pré-candidatos que tem aqui para prefeito. Ou seja, nós temos uma relação, eu diria que é muito boa com Vladimir. Nós temos uma relação excelente, muito boa também com Rafael. Nós temos uma relação muito boa também com Caio. Tem outros aí que são também colocados, que já foram deputados, e a gente também conversa com eles, como também tivemos e temos uma relação excelente com... Agora esqueci como Caio. Não, desculpa. O deputado que o... Gilviana? Não, Gilviana não. Rodrigo Bacelar também temos contato, não, mas estava falando com Macó. Entendeu? Macó não é candidato agora, mas foi vice-prefeito. O candidato do PT pode ser José Maria Rangel, do PT. Marcou ficando pelo PT, né? O que se fala... O próprio Vladimir, aqui em entrevista, afirmou que tinha informações, pelas negociações que ele tem com nacional e executivos nacionais e estaduais, que o PT vai ter candidato sim e que seria José Maria Rangel, que foi o candidato a deputado federal, né, em 2018. Então, é assim, é um leque de candidatos que a gente tem, com os quais a gente conversa, porque o princípio é o mesmo. A educação, ele tem que ser um projeto de governo. Do governo, projeto de Estado, não pode ser um projeto de governo. Então é assim, seja qual for o próximo prefeito da cidade, a gente vai ter que conversar com ele. Nós temos uma série de parceria
público, que são importantes e que Prefeito, estão funcionando dentro vocês da estão em 11 universidade. municípios, não é isso? Não, nós estamos em 11 municípios, na realidade estamos em 11 municípios, mas tem estudantes nossos em outros municípios, embora Sim, sim. pelo CEDES, eles Mas a são de outros municípios. presença Hoje, física da UENF presença física em 11 Então municípios. vocês vão ter que dialogar com... Já dialogamos, Não, mas, sim, mas é que aumentar. ampliar isso, ver eleições claro. aí. Tá, claro. Multiplica 11 por 3, por 4, por 5, a gente é aberta. Isso. Não, a UENF está presente em termos de estudante mesmo, em quase todo o estado do Rio Sim. de Janeiro, inclusive Espírito Santo. Tem uma região do Espírito Santo, início do Espírito Tem Santo, que proximidade aqui com a região, tem né? muitos estudantes nossos, por exemplo, da pós-graduação, que são da região do Espírito Santo. E esse tipo de intercâmbio com as prefeituras é fundamental para a gente. Bom, são 8 horas e 49 minutos. Chegamos aqui ao final do programa, no Folha no Ar, primeira edição. A presença hoje de um dos candidatos à reitoria da UENF, o Raul Palácio. Te desejo sucesso, inspiração, tudo isso que é preciso, né? Sucesso na eleição. E caso você seja eleito, inspiração, força, determinação para levar, porque não é fácil. Não A gente não. sabe que não é fácil. Bom, na realidade, primeiro agradecer o espaço, não? Ou seja, é a terceira entrevista da gente aqui. Especificamente a Folha do Ar é a segunda, mas a gente já tinha tido um programa com Cláudio Nogueira que abriu o espaço para a gente para poder colocar. De fato, abriu para os três, ou seja, é bem democrático o processo. Agradecer também o tratamento que é dado à universidade pela Folha, ou seja, um tratamento sempre muito respeitoso e colocando a universidade para frente e tudo aquilo que de positivo a universidade tem. Em relação ao processo de eleição, eu teria que colocar para, digamos assim, para toda a comunidade da universidade que participem do processo. É importante ter os estudantes votando dentro do processo, os professores e os técnicos, tá? É talvez o ponto de democracia mais alto da universidade, é um momento de maior democracia, e pedir simplesmente o voto para a chapa 10 em função das características do trabalho que tanto a Rosana quanto eu fazemos e as características pessoais mesmo de relacionamento que a Rosana e eu temos. Vamos ter ainda 2 debates, vai ser na quinta-feira, vamos ter 2 debates, um debate com os técnicos administrativos e um debate depois à noite com toda a comunidade, os 2 candidatos, e vamos colocar ideias, vamos conversar em relação a isso, e o dia 14 e o dia 17, toda a comunidade tranquila vai chegar lá e vai exercer seu voto, e seja qual for o resultado, fica aqui a minha demonstração, não, a minha confirmação de que vai ser um resultado respeitado e a universidade vai conseguir avançar e ir para frente. Eu quero agradecer você, Raul, lembrar ao ouvinte que amanhã vai ter aqui o professor Carlão para falar das suas propostas, a análise do processo como você fez hoje, o espaço democrático. Eu fico muito feliz aqui, é uma coincidência, mas se bem que Nietzsche dizia que não há coincidência, né? Está ali Vitor Senda, Vitão, que Geraldo Sarno, com o tempo que trabalhou na UENF, teve 2 filhos adotivos. Primeiro fui eu saí e entrou o Vitão. Então a gente é meio que cria do Geraldo Sarno lá na UENF, na época do Lumbreiras, né? Do CCH. Então daí vem também uma história emocional e afetiva com a universidade, mas sobretudo a compreensão racional do papel dela na cidade, na região. Desejo a melhor sorte possível aos 2 candidatos no sentido de apresentar as suas propostas, né? Independente de quem quer que vença, quem vai definir essa vontade soberana dos professores, técnicos e alunos da UENF, é que vocês consigam... que a gente tem tempos difíceis, talvez, pela frente. Vai ter mesmo. Baixa arrecadação dos municípios, se refere ao petróleo também do Estado, né? E temos aí um passado recente de insolvência. Eu estou vendo já se discutindo o cumprimento do pacote de ajuste fiscal federal. Enfim, temos tempos difíceis, temos que estar preparados, porque a UENF, eu repito,
Eu tenho uma história afetiva com a UENF, como Vitor, citando o Vitor como exemplo, que tem até hoje. Mas independente de você ter ou não, a UENF tem que ser abraçada por cada cidadão campista. Com certeza. Do norte, norte fluminense, como uma coisa minha. Ela é minha também, porque o futuro, ela está no passado, ela está no presente, ela está sobretudo na construção do futuro. É muito importante a gente estar discutindo isso sempre. A UENF, eu gosto de falar isso, é a maior realizadora de sonhos dessa região, entendeu? Nós representamos a materialização do sonho daquele menino que vem de escola pública, não? Aquele menino que é pobre, que não tem nenhuma representação dentro da sua família na formação universitária e consegue realmente chegar na universidade, fazer o seu trabalho e se formar. Temos vários exemplos na universidade em relação a isso. Eu gosto de assistir à formatura, tá? Eu acho que é um momento clave da universidade, onde a universidade presta conta. E você vê lá que realmente as pessoas que vão lá, os estudantes que nós estamos formando, a qualidade de todas as famílias e o carinho que as famílias têm pela instituição. Isso é importante e a gente tem que trabalhar fortemente nesse sentido, junto com a parte da extensão, onde a universidade está conseguindo oferecer serviços de maior qualidade para a sociedade. Mas, de fato, somos todos UENF. Sim. Muito obrigado, Raul. Obrigado, Aloysio. Até amanhã. Amanhã teremos aqui a entrevista do Carlão. Professor Carlão. Professor Carlão. E o Folha no Ar volta, como eu falei, amanhã às 7 da manhã. E agora nós teremos, logo depois de alguns comerciais, nós teremos o Direto da Redação com a Clícia Cruz. Daqui a pouquinho voltamos já. Chegou o Camarão Select, o primeiro camarão orgânico produzido na nossa cidade. A Fazenda Select é dotada da mais alta tecnologia e rigoroso controle de qualidade, sem nenhuma adição química, produzindo um camarão natural, fresco, muito suculento e com um sabor incomparável. Camarão Select, à venda somente pelo telefone ou WhatsApp. Peça agora, 99898-8882. Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta